Bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje esse nosso encontro no início de um novo mês e no início de uma nova estação, de uma nova dimensão. Nos 3 últimos meses, quando a gente olha para o tetragrama, nós estávamos dentro de uma energia que era representada por uma letra Yod, que é o Yod do tetragrama ligado a Chokhmah. Sefirah Chokhmah, que é a sabedoria. É a força de um poder do fogo, um poder que traz o potencial e o início de tudo, aquela centelha, aquela partícula divina que dá aquele impulso, aquele insight, de onde tudo vai ser criado, a semente. Agora nós entramos numa outra dimensão que está ligada ao verão. Enquanto no primeiro mês é o desabrochar da semente, agora nós estamos na primavera, como que a criação de algo que está ligado a esse rei, que está ligado a Sefirah Binah, ao elemento água, ao invés do fogo. Então, todos os 3 signos que vão estar compondo essa dimensão de 3 meses, tem no seu coração, tem na sua essência, água. Então, esse é o início de tudo. Então, nós vamos ter agora, nos próximos meses, Câncer, Leão, essa energia da água, uma sensibilidade ligada à água que está na essência do cuidar. E Virgem, logicamente, Virgem. Cada um deles vai ter outras combinações, mas na sua essência, essa combinação inicial que é dessa sensibilidade, que está ligada ao cuidar. Cada um deles de uma forma diferente. Câncer, uma energia feminina, como se fosse o cuidar da mãe, um cuidar que, logicamente, a gente sabe na Cabala que tudo tem o seu potencial de mais e menos, os seus 2 lados, do positivo e negativo, e tudo se apresenta dentro de nós e cada um de nós faz essa conexão com esse túnel. Então, enquanto que em Câncer, essa mãe, essa energia feminina do cuidar, é uma energia que quer abraçar, colocar no colo. Aqui são alguns extremos. Ela tanto pode ser muito positiva numa sensibilidade de cuidar do outro, como ela às vezes pode ser muito negativa quando esse cuidar, ao invés de estar pensando no objetivo de cuidar do outro pelo outro, se coloca como principal objetivo: eu quero cuidar, eu preciso nutrir o meu ser e satisfazer o meu ser desse cuidado, e aí se torna aquele cuidado que sufoca o outro, que vai além daquela situação de ser saudável. É um cuidar sufocante. Então, existem 2 lados. Leão, por sua vez, também tem no seu coração esse cuidado. Só que aí já é algo ligado a uma energia do provedor, já é uma energia mais masculina. Então, da mesma forma, ele tem o positivo no sentido de cuidar pelo bem do outro, de favorecer o outro através desse cuidado a desenvolver o seu melhor potencial, ou ele também pode ser no sentido de: eu sou o provedor, eu manipulo o outro para eu me satisfazer. Então, aqui também existem 2 opostos. Virgem, da mesma forma, cuidar do outro, ótimo enfermeiro, dos 2, um cuidar um pouco mais equilibrado, porque já é o terceiro, representando essa coluna central. Mas, como ele é muito minucioso e muito ligado ao detalhe, um cuidar que acaba se fixando no detalhe, acaba se perdendo do todo, e com isso
quando a gente perde o olhar do todo e só fica no pedacinho, a gente acaba se perdendo do objetivo no meio do caminho. Então, tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Então, na essência, estes 3 signos têm algo em comum, que é esse cuidado faz parte da sua vontade, do seu desejo, cuidar do outro. Do mesmo jeito que os outros 3 signos que a gente acabou de passar, Áries, Gêmeos, Áries, Touro e Gêmeos, essa força da explosão que está contida no fogo e na semente. Agora é o cuidar. Quando a gente pensa nos outros 2 elementos que fazem parte dessa composição, nós vamos aqui entender que Câncer tem também o seu elemento, que dentro até da astrologia normal, tradicional, o elemento água, que faz parte dessa composição. Então, a gente tem aqui a primeira água, que está ligada à sua essência, que é o cuidar. A segunda água, que está ligada ao seu elemento físico, como sendo a água, que é a sensibilidade. E depois nós vamos ter o terceiro elemento, água, por ele ser o primeiro deste grupo de 3, então ele tem novamente essa linha de Hessel. E aqui a gente vai entender quanto de emoção e emotividade e sentimentos, esse turbilhão de sentimentos que acontecem dentro de todos nós neste mês. A gente entende que todos nós nesse mês estamos recebendo uma energia, e tanto a astrologia cabalística quanto a leitura da porção semanal, o que elas entregam de possibilidade para nós? Poder realizar um preceito com a consciência correta. Eu preciso entender o que está acontecendo em volta de mim para eu entender aonde eu vou direcionar a minha consciência, e a partir desse direcionamento eu sei qual é o melhor caminho a seguir. Por quê? Num mês como este, um mês que, quando eu olho para o próprio nome e eu penso nessa palavra Câncer, de cara já está vindo aqui uma mensagem negativa. Quando eu vou para o nome dele em hebraico, eu vejo a palavra Sartan, também está ligado a uma doença que a gente não quer falar. Que triste para as pessoas de Câncer pensar que o nome do mês é essa situação tão doente, por assim dizer. Será que as pessoas cancerianas internamente são doentes? Será que a gente consegue fazer aqui uma união entre tudo aquilo que a gente tem visto semana após semana e essa situação daquilo que a gente está falando como doença, mas que eu vou colocar aqui num sinônimo de uma doença emocional? Porque quando a gente tem muita emoção, o excesso de emoção traz naturalmente um desequilíbrio. E o desequilíbrio é o quê? É uma forma de eu me afastar daquele conduíte que traz para mim o meu sustento, que traz para mim a minha vida, que traz para mim a minha vitalidade. Porque quando esse excesso de emoção entra, como é que funciona a minha mente? Quando só o meu coração leva o meu pensamento, para onde será que o meu coração me leva? Quando eu estou passando por esses momentos de estar fora de si. E aqui a palavra lunático, porque esse mês é um mês que está sendo regido pela Lua, diferentemente de todos os outros meses.
excetuando o próximo mês de Leão, em que 2 meses recebem meio que uma energia dividida do mesmo planeta. Neste mês eu tenho toda a energia da Lua direcionada para uma única, a gente está falando aqui porção energética, para uma única porção energética que é Câncer. Quando eu olho aqui para as letras Het e Taf, para a gente ver como tudo é a união. Nós passamos pela contagem do Homer. Contagem do Homer que ficou durante o mês de Touro, parte do mês de Gêmeos. E eu tinha aqui 2 letras. Então, se eu olho primeiro para essa letra Het, e eu separo, eu já estou vendo aqui uma letra Vav, que estava presente lá em Touro. Eu estou vendo aqui uma letra Zain, que estava presente lá em Gêmeos. E eu olho para essa letra que a letra Het representa o quê? O pecado. Essa letra é uma letra que, entre aspas, a gente pode olhar para ela e quando a gente pensa nessa palavra pecado, logo vem uma mensagem de novo negativa. Câncer, pecado, já tem aqui muito incômodo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para essa letra e eu olho para a parte de dentro dessa letra, eu estou vendo o que aqui? Não tá fácil de ver o que tem aqui dentro? Para de ver o escuro, olha o branco. Uma vela acesa. Tá certo? Uma vela acesa. Quer dizer o quê? Que dentro desse pecado, dentro de todo esse negativo que a gente está falando aqui, eu posso alcançar uma grande iluminação. E qual é a maior iluminação que pode existir? A minha cura. E nós vamos aqui perceber que nós vamos ter todas as últimas porções, que a gente ficou 2 semanas sem ter encontro, que eu vou resumir porque é importante, mas as próximas ligadas à nossa cura. Uma cura que está ligada, de novo, eu falei, eu repito. O nosso estudo aqui da Cabala é para nos auxiliar a fazer o preceito com consciência. Quer dizer o quê? Fazer a nossa ação com consciência. Fazer a nossa ação entendendo por que a gente está fazendo as coisas daquele jeito. A gente vai agir do jeito X ou do jeito Y porque a gente quer fazer a melhor conexão com a luz ou porque a gente quer evitar um pecado. Cada um vai tomar aqui uma decisão. A palavra Deus, que a gente ficou um livro inteiro quando a gente estava falando sobre o Êxodo, quando a gente depois estava falando Êxodo, né? O Shmot, os nomes. A gente falou muito sobre a palavra Deus. Que forma eu olho para esse Deus? Porque a forma que eu olho para esse Deus neste mês vai ser para mim a cura da doença ou a causa da doença. Se eu olhar para Deus e eu encontrar dentro dessa minha linguagem, dentro desse meu diálogo, a linguagem do pecado, eu estou olhando para essa letra Het e eu só estou vendo a parte de fora. Se eu conseguir olhar para a parte de dentro dessa vela, como é que eu vou conseguir olhar? É quando eu penso nesse divino e nessa palavra Deus, e eu vejo aqui uma possibilidade de aproximação e iluminação. Como é que a gente vai colocar isso em prática? E aqui a gente vai pensar de novo nessa outra letra, que se chama Taf. A letra Taf, que é a última letra do alfabeto hebraico. A última letra do alfabeto hebraico. E então, se a gente pensa que as letras hebraicas são
a formação, os blocos de formação do nosso mundo físico, porque se tudo no nosso mundo físico é energia, tudo que existe aqui, a gente vê físico, mas é uma frequência energética. Essa letra Taf seria a letra que tem mais densidade, a letra que está mais próxima da Terra. Assim como o planeta, que é a Lua, que tem dois lados, que tem essa polaridade. Quando a gente pensa na Lua, vamos aqui pensar na Lua em dois aspectos importantes. Primeiro, a Lua nos representa. A Lua representa a Malhut, nosso mundo físico. A Lua tem os dois lados, o lado iluminado e o lado escuro. E a escuridão da Lua representa o nosso processo de morte. Tudo que a gente precisa curar está no lado escuro da Lua. Como a gente vai conseguir curar as nossas doenças? Porque se a morte está na escuridão, como é que eu posso curar algo que está escuro? Então, aqui nós vamos chegar nós vamos caminhar para conseguir encontrar essa primeira resposta. A gente falou muito sobre as emoções. Água 3 vezes. Essa maré de águas tortuosas, águas que trazem mágoa, águas que trazem rancor. Muito ligado para conseguir entender essa mágoa e esse rancor, muito ligado às porções que que eu já vou contextualizar aqui para vocês. Se 70% do nosso corpo é feito de água, o nosso cérebro é feito do quê? Como o nosso corpo, 70% de água. Então a gente se acha muito lógicos, muito assim, com uma programação bastante racional, muito conscientes daquilo que a gente faz, muito no controle, a maior parte do tempo a gente se acha 100%, né, as nossas atitudes no controle. Mas a questão é que a gente age achando que está no controle, mas a gente não está no controle. E a sensibilidade deste mês vai nos ajudar a perceber o quão fora do controle a gente está. E quando a gente percebe isso, ou a gente cai na depressão, que é ver o lado escuro e se deixar ser dominado, escravizado por esse lado escuro, ou usar dessa sensibilidade para ver o lado escuro, assumir o lado escuro, reconhecer o lado escuro, e aí, a partir daí, usar da mente para ser a linha de condução para um outro lado que não vai te deixar cair no fundo do poço. Porque a grande questão do câncer, quando a gente pensa naquele caranguejo que só anda de lado a lado, que não consegue andar em frente, essa polarização, ou preto ou branco, ou bom ou mal, ou certo ou errado, é muito difícil para o canceriano entrar nesse meio, nesse equilíbrio. É muito difícil. Ele sentir, ele o tempo todo tem essa tendência de cair de um lado e cair do outro. E o fato é que por trás daquela carapaça dura, dentro, é aquela moleza, uma fragilidade que não tem nada que segure, sem ser aquela carapaça. E fez Moisés uma serpente de cobre,
e a pôs sob a haste. E eis que, se por acaso a serpente mordia alguém, este olhava para a serpente de cobre e vivia. De novo. Quem encontra a vida e a cura? Aquele que consegue olhar para esse lado escuro. Aquele que consegue olhar para o sofrimento e tem a força de colocar, direcionar essa energia da dor para transformação, para autotransformação. E não deixar a idolatria da dor ser aquela que vai conduzir a vida. É exatamente isso. Eu quero ser puro para eu poder me conectar com a luz, ou eu quero ser puro porque eu quero ser visto com aquele que é bom. O quanto isso está verdadeiro e latente dentro do nosso coração. E esse é o primeiro alerta que a gente precisa ter. Eu preciso amar o próximo, mesmo aquele que eu não gosto, porque aqui é um peso que talvez é um peso muito conhecido pro canceriano. Escutar um amar ao próximo como a ti mesmo, entender que precisa ser bom, ver a pessoa que está fazendo o mal, não ter força para conseguir ter a vingança contra esse mal, engolir o mal e dentro de si mesmo ter essa mente robótica dizendo que tem que ser bom e com isso bem molinho lá dentro e criando esse rancor porque ele perdeu a esperança de conseguir fazer diferente. Essa é a depressão. Esse é o sentimento que... Mas aqui ninguém está falando certo ou errado. A gente tem que estar muito atentos e muito alertas para entender o sofrimento como um alerta. Aqui eu preciso transformar. Aqui eu vou olhar para o outro e vou pensar, eu preciso transformar. Ou eu estou sendo muito mole, ou eu estou sendo muito duro, mas aqui eu preciso transformar. Tá bom? Olha, eu vou dizer para vocês que eu recebi. Nossa, eu recebi muito. Vocês falaram para falar alguma coisa da viagem? Coisas que o universo, foi o próprio universo que criou a condição. E eu vou dizer, o acender das velas na sexta-feira, na primeira condição, que foi a primeira semana, a gente estava em Sfat. Em Sfat não dá nem para tocar no celular durante a Shabbat. Não dá. E a gente ia para a sinagoga do Ari, muito menos na sinagoga do Ari mexendo no celular. E aí eu fui falar com o Rabino e falar, Rabino, o que a gente vai fazer? Será que a gente acende as velas na quinta-feira? E aí, de alguma forma, eu ia ter tempo, porque tudo isso estava na minha cabeça sem conseguir entender como eu ia fazer as coisas acontecer. E lá a internet é muito fraca. Muito, muito fraca. Eu precisava, de alguma forma, fazer o vídeo e conseguir enviar o vídeo para o Brasil para poder subir no YouTube. E as coisas foram se encaixando de um jeito. De repente, o acendimento das velas ficou dentro da Hidra Rabba, essa caverna aonde Rabi Shimon Bar Yochai canalizou o Zohar, ele com os seus discípulos, lugar da revelação do Zohar, para aberto. E a gente estava lá fazendo isso. E aí eu vou dizer para vocês, o mais incrível, né? Isso é algo assim que eu não tenho como... Isso são as coisas que não tem preço. O Rabino dizer, porque existiam pessoas no grupo que eram
da religião, da tradição judaica. E que não estavam muito favoráveis ao que estava acontecendo ali, acender as velas na quinta-feira, fazer Shabbat Shalom na quinta-feira. E no final de tudo, o rabino complementou dizendo, olha, dentro do Talmud ali está falando, a Shabbat já começa na quinta-feira. Então isso foi assim, foi uma situação maravilhosa, que é inesquecível para levar pelo resto da vida. Foi o primeiro prêmio. O segundo prêmio, eu tinha que fazer da mesma forma o acendimento das velas em Jerusalém. Não tinha fósforo. Nossa, gente, eu vou dizer para vocês. As pessoas do meu lado não me ajudavam porque ficavam falando. Eu tinha que fazer o vídeo, eu tinha um horário. Foi difícil, foi muito difícil fazer a mensagem para passar para vocês dessa. Ia ser a Shabbat número 100. Eu falando, tem que ser uma coisa muito, muito espetacular. Eu confesso para vocês que eu não tive coragem de assistir, com medo de não ter sido uma conexão especial do jeito que eu gostaria. Mas foi o máximo que eu consegui dentro das condições físicas da fisicidade que se apresentaram. Número 100. 100 vezes. Não é 1 hora toda sexta-feira. Para fazer essa 1 hora toda sexta-feira às 18 horas, durante 100 sextas-feiras, eu fico muitas horas antes, montando, desmontando, preparando, pensando, estudando, deixando de fazer uma porção de coisas. E realmente é assim uma entrega que, às vezes eu penso, será que vale a pena? Será que deveria ser assim? A troco de quê? E aí, no fim, eu fiz. Na sexta-feira, então, eu estava com mais 2 pessoas e aí era, sei lá, a gente caminhou, eram 3:30 da tarde, todo mundo arrasado. Bom, então agora nós vamos para o quarto do hotel e nós vamos relaxar, e aí a gente vai acender as velas aonde? Vai acender aqui, vai acender lá. Aí, de repente, me veio uma coisa, eu falei, como? Eu quis ficar em Jerusalém para passar a Shabbat, nem que fosse sozinha. Eu vou para o Kotel. Aí a gente entrou, tomou banho, se vestiu e fomos de novo lá para o Kotel. Chegamos lá, entramos na ala feminina, porque lá é separado. Homem de um lado, mulher do outro lado. Nossa, um sol, uma luz de brilho. Eu vou dizer para vocês, eu fiquei lá 3 horas, olhando, vendo. Não tinha ninguém quando eu cheguei, aí as pessoas iam chegando. Aí chegou uma hora que no lado das mulheres já não tinha mais. Nossa, estava lotado. E aí eu subi num lugar e fiquei lá olhando as músicas que eu gosto de cantar, vários grupos cantando, tocando. Aí quando eu parei para pensar, eu falei, gente, olha o que o universo me deu. A sexta-feira, número 100, eu estava em Jerusalém com, sei lá, quantas pessoas ao vivo e a cores comemorando a Shabbat junto comigo. Então, eu não podia ter do universo um presente. Se eu tivesse pedido, se eu tivesse calculado, nada foi calculado. O número 100 aconteceu lá. Só isso que eu quero dizer para vocês. Tudo está trabalhando. Tudo está trabalhando sem a gente perceber. Tudo está trabalhando sem a gente perceber. E aí eu digo para vocês, eu voltei. Foi, assim, fisicamente um desgaste como nunca nessa viagem. Como nunca. E em muitos aspectos, realmente. E isso foi uma chave que me colocou realmente dando muito claro dentro do meu ser como a gente precisa manter o foco, que a gente não tem tempo para perder, que se eu achava que eu estava focada, eu vou dizer para vocês, precisa muito, muito mais naquilo que é importante, e é isso que a gente tem que fazer nesse mês. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Sexta-feira nós vamos estar acendendo as velas da Shabbat juntos.
Já é terça, mas então, já que na quinta pode falar Shabbat Shalom, já na terça eu vou falar Shabbat Shalom. E nós seguimos, quem está aqui acompanhando, vai estar subindo no YouTube todos os vídeos, como foi na outra viagem. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem seus likes. A gente segue nesse mês, que é um mês assim muito, muito importante para a nossa cura, e ela só vai acontecer se a gente estiver vibrando nessa consciência que a Cabala abre para nós, uma consciência em que a gente se sente responsável e sente que a gente pode realmente contribuir e transformar a nossa realidade. O nosso mundo está precisando da nossa atuação e do nosso amor em querer estar aqui agora, vivos, continuar cada vez mais vivos e deixar o nosso planeta cada vez mais vivo. Obrigada, obrigada.